duas notícias dessa. Ok, então o nosso tema é a continuidade da semana passada. A gente está trabalhando o tema da culpa, e a ideia, então, é continuar. A gente viu, né, o quanto a culpa ela está ligado a processos do passado e também a processos coletivos, seja atavismo que já traz também de outras vidas, ligado à cultura, à sociedade, que vai imprimindo esse jogo de culpa, né? Seja pela religião, seja por outros elementos que a gente vai assimilando. E também a gente viu que a culpa pode ser algo fomentado pela educação, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Bem, então, a gente vai... e a gente comentou também que a culpa ela é um dos grandes elementos geradores de conflitos, né? de transtornos mentais, né? Isso é uma questão importante, né? Que a culpa ela está ligado também ao medo, né? Que ela é uma das causas do medo, também que o medo também é uma emoção desarticuladora, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem na culpa algo bastante complicado na nossa vida, né, gente? A gente pode dizer assim que a culpa ela se torna patológica e também ela abre um canal para desestabilização e desestruturação mental, né? Porque, como diz Joana de Ângeles, né? Ela compara a culpa como um ácido destruidor, né? Ela é uma imagem forte que Joana traz, né? Assim, a ideia de um ácido destruidor que vai corroendo as engrenagens da alma, né? Vai tocando, vai desestabilizando as emoções, e isso vai gerando, diz a benfeitora, a irrupção, né? A emergência de conflitos que nos enlouquecem, né? Por quê? Porque sabe que dentro do inconsciente há uma rede de conexões, né? Então está lá no nosso passado, assim, na nossa memória, né? Elementos emocionais importantes que ainda não foram resolvidos, conflitos, né? Que ainda não foram elaborados, seja em relação à nossa dívida com a lei divina, seja em relação a nós mesmos, né? No sentido de a gente não está ainda em harmonia conosco e não conseguimos ainda se perdoar. Então, esse núcleo de conflito ele vai gerando, né, essa culpa, e Joana falou que junto a esse núcleo de conflito se agrega um aspecto da nossa fragilidade, da nossa insegurança. Então, existe uma insegurança também na forma da gente poder avaliar e julgar nós mesmos, a nossa própria ação. E, de uma certa maneira, isso vai gerando, segundo a benfeitora, um abismo interno entre o nosso movimento na vida e essas fantasias internas é próprio desse julgamento, de cobrança, né? E outros processos emocionais que vão se aliando e vão gerando daí o quê? Vai se abrindo, que vai desestabilizando a nossa potência espiritual, vai fragilizando o nosso ser e vai abrindo canais, né, onde esse conflito ele vai agregando outras informações, ele vai ganhando autonomia e vai ocupando um espaço cada vez maior dentro de nós, gerando esse elemento que Joana coloca, que é essa corrosão, né? Esse ácido corrosivo que vai desmantelando as nossas forças espirituais, abrindo brecha também para obsessões terríveis. A gente sempre tem aqueles que nos perseguem, né? Sejam nossos inimigos do passado, seja espíritos que não nos perdoaram, ou inimigos da luz que querem se opor a nós.
E isso tudo vai, então, criando uma rede muito negativa e potencialmente perigosa, que vai, então, né, gerando todo esse processo de desagregação emocional e, consequentemente, outras patologias, chegando até a esquizofrenia, né? Então, digamos assim, a porta da loucura, né, de uma certa maneira, está muito presente na culpa e no medo, tá, gente? Uhum. Bem, então, dentro dessa dinâmica da culpa, então, a gente sabe que o quanto é necessário a gente conseguir lidar com a culpa, buscar antídotos que possam, de certa maneira, gerar, né, uma superação da culpa, onde o antídoto maior é o perdão, né? E antes de a gente entrar um pouquinho mais no perdão, a gente falou semana passada um pouquinho no perdão, né? Mas a gente poder trabalhar a culpa, a gente vai falar de 3 tipos de culpa, então, né? O James Hollis trabalha muito bem num livrinho Os Pantanais da Alma, que é interessante, né? E que vai ao encontro aqui de que a Joana traz em relação à proposta dela sobre a culpa. Então, nós temos uma culpa que não é patológica, né? É a única culpa que é benéfica, porque a culpa geralmente ela tem um papel no sentido de trazer à tona e nos confrontar que algo está errado, né? Então, essa é a ideia da culpa, né? Então, assim como a dor, né, física é uma proteção para evitar que a gente se exponha num perigo que possa botar em risco a nossa integridade física, a culpa é um sinal de alerta, né? Que alguma coisa pode estar sendo vivida de maneira inconsequente ou de maneira equivocada. Então, é natural que a gente se equivoque, né? A gente não tem ainda lucidez, maturidade espiritual e capacidade de ter condições de poder lidar com a realidade nessa conquista, né, dos valores éticos que nos leva às virtudes e, consequentemente, ao amor, né, à plenitude do amor. Então, a gente vai esbarrar em limitações, a gente vai esbarrar na nossa ignorância, a gente vai esbarrar em condicionamentos emocionais ainda alimentados pelo nosso orgulho e egoísmo. Isso vai gerar algum tipo de atitude equivocada. A culpa, muitas vezes, ela vem como um sinal de alerta. Claro, ela pode, como eu falei, ter uma dimensão positiva e adequada, ou ela pode ser equivocada também na sua forma de sentir e completamente fora de propósito. Então, por isso que a culpa ela é só necessária enquanto essa condição primeira, trazer uma questão para a gente. Será que o que eu fiz é adequado, é justo? Será que eu não me passei? Será que isso realmente não faz com que eu possa gerar dor e constrangimento para mim ou para outra pessoa? Então, a culpa ela é só positiva nesse primeiro momento e que a gente pode chamar então como culpa como responsabilidade. Na verdade, a ideia é justamente trocar a palavra culpa com a ideia de responsabilidade, né? Ou seja, essa nossa capacidade de sermos responsáveis pelos nossos atos. Então, nesse sentido, a gente começa a ter uma postura mais madura, né? Mais comprometida e realmente assumir perante nós mesmos que a gente não é mais ingênuo, que ninguém de nós atualmente se dá o luxo de se dizer, né, ingênuo e ficar no conforto
ignorância, né? E isso, de uma certa maneira, na medida que o Evangelho já está aí há mais, né, de, de, de milênios, né, né, e a realidade da vida vai nos despertando a consciência, nesse momento, ninguém pode dizer que não sabe. Né? A capacidade de informação e de conhecimento é disponível a todos. Né? Então, se dizer inocente de maneira consciente, na verdade, isso aí, hoje em dia, seria uma inverdade, né? Porque todos nós temos, de maneira, capacidade de poder ter essa lucidez e sermos conscientes das nossas atitudes, mesmo que tenha fatores inconscientes que nos fazem agir de maneira ainda equivocada. Mas a gente pode reconhecer esses fatores. Então, de certa maneira, é importante que nós possamos assumir esse reconhecimento adequado da culpa. Né? E esse reconhecimento adequado da culpa é justamente esse significado de aceitar a responsabilidade pelas consequências da nossa própria escolha, por mais inconsciente que ela possa ser. Porque mesmo que seja inconsciente, por trás do ego que não percebe está o espírito que fez a escolha. Né? Então, de certa maneira, a escolha é do self. Né? O espírito sempre está por trás, como termos de livre-arbítrio. É claro que quanto mais limitado for a nossa capacidade egóica e numa situação de constrangimento, de limitação extrema, a nossa responsabilidade e consequência do ato é atenuada. Mas, de uma certa maneira, esse ato vai ter sempre como origem o próprio espírito, né? Ou seja, nós, enquanto na nossa dimensão sélfica, nós temos que ser, de certa maneira, responsáveis pelas escolhas que fazemos. E isso é uma coisa importante. Ser responsável não é ficar se punindo, se autoflagelando ou impedindo a gente de seguir na vida. É simplesmente reconhecer que nós vamos nos comprometer com nossos equívocos e com as feridas produzidas desse equívoco. E porque é justamente através desse sofrimento, do compromisso responsável que a gente fez, que a gente pode buscar a redenção, né? Porque a vida sempre nos convida para a redenção. Como a gente falava semana passada, a vida é pródiga a nos convidar para superar, para crescer, para evoluir, porque ela é um canto de amor para todos nós. Né? Ela é um convite de superação. Na medida que, no sofrimento, a pessoa pode reconhecer, né, a nosso equívoco, né, e nessa ideia de uma confissão conosco mesmo, e uma penitência, que nada mais é do que a gente poder realmente se penalizar, poder fazer um trabalho de redenção, né? E isso de uma maneira aquilo que o Kardec coloca, né? Que o processo de transformação moral envolve exatamente isso, né? A gente se conscientizar, né? Aceitar e reconhecer a nossa responsabilidade, né? E depois fazer esse trabalho, que é o trabalho que todo o processo reencarnatório nos favorece, né? A reparação. Né? Então, a reparação é a possibilidade de buscar aí um relacionamento correto com aquele conteúdo, com aquelas pessoas, né? Ou com aquela situação, e aí poder realmente agir de maneira a poder permitir essa redenção, seja de nós mesmos, seja da situação da qual a gente está envolvido. Né? Então, uma coisa importante nessa culpa como responsabilidade é justamente isso, né? Poder aceitar nosso tamanho pequeno, porque se a gente tem essa onipotência de achar que a gente não erra,
ou não assumir, né, o nosso equívoco, não tem como haver redenção. Então, declarar que eu errei, eu sou culpado de escolhas inadequadas e de suas consequências dolorosas, não é só, diz o Hobbes, um caminho, né, um início da sabedoria, mas também o único caminho, segundo ele, que pode, em última análise, conduzir a uma libertação, né? Então, e isso, de uma certa maneira, é uma oportunidade de poder realmente abandonar o pássaro negro da culpa, né? Esse fardo do passado insiste em tomar lugar do presente, né? Então, e assim a gente poder fazer novas escolhas, porque a culpa que aprisiona, a culpa que paralisa, a culpa que prejudica no movimento da vida, né? Essa é uma culpa que já não é jamais a culpa como responsabilidade, já é uma culpa patológica. Então, dentro dessa culpa como responsabilidade, o reconhecimento, né, é fundamental, né? Ou seja, para a gente poder lidar com a culpa, é fundamental o reconhecimento da nossa atitude e do dano causado, né? E assim a gente poder ter uma dimensão exata do nosso equívoco e poder saber que tudo pode ser elaborado. Há caminhos para poder solucionar, né? E poder encontrar, então, essa resolução. E aí a Kate está trazendo como se responsabilizar por uma culpa não reconhecida, inconsciente, né, Kate? Geralmente, uma culpa que está lá no nosso inconsciente, justamente está ali em forma de conflito, gerando esse desassossego, né? Como a Joana colocou semana passada, a gente comentou, que não há paz se a pessoa se sente culpada. Então, paz e culpa se opõem. Então, mesmo que a gente não saiba ainda, não tem consciência do que a gente fez, né? E essa culpa é um fator inconsciente, a gente pode começar a olhar para dentro, né? Porque o que está errado no mundo é o que está errado com o homem. O problema do mundo é o problema do homem. Então, de uma certa maneira, esse trabalho com a culpa inconsciente é um trabalho de autoconhecimento, né? Aprender a lidar com a própria sombra. E para a gente poder lidar com... Jung falou, se tu assumir a tua sombra e lidar com ela, a gente já vai ter feito um verdadeiro trabalho em favor do mundo, né? Então, se a gente poder realmente fazer esse trabalho de apaziguamento conosco, de auto-perdão, e se responsabilizar com a nossa atitude de querer crescer, né? Eu não sei o que fiz no passado, eu não sei se eu estou em contato com as pessoas que eu feri, eu não sei se eu estou no caminho certo. Não importa se eu não sei. Que como diz o Jung, ninguém foge de si mesmo. Ninguém foge da sua consciência. Então, se eu estiver aberto a fazer o bem, a me melhorar, a me comprometer comigo mesmo em favor da minha caminhada espiritual, esse caminho de superação e de crescimento ético, aquilo que é necessário para a minha alma, naquela ideia que a vida é circular, que a vida da alma é circular, né, gente? Então, no momento certo, os fatores ligados ao meu passado vão aparecer, vão emergir como oportunidade de redenção. E se eu não tiver me trabalhado internamente, essa oportunidade de redenção pode se perder, né? Eu posso não aproveitar. Eu não estava preparado para me redimir, eu não fiz o trabalho comigo mesmo. O trabalho de redenção, acima de tudo, né, começa sempre conosco. Porque se eu estiver me trabalhando, né, trabalhando meu complexo ativado, né, as minhas neuroses, as minhas emoções, os meus traços internos, né, e de maneira criar um diálogo favorável, então eu vou poder
ir me trabalhando e mais intuitivamente receber também um amparo espiritual e ter recurso de agir de maneira correta quando a vida me presentear com uma nova oportunidade, né, de elaboração, de superação e assim por diante, né? E aí a Kate questiona, né? Então, seria procurar esquecer o passado e se ocupar com um presente moralmente correto? Sim, acima de tudo, sim. Mas esse passado, né, Kate, que vem em forma de tendência, impulso, também vai ser sendo trabalhado, porque o passado está no presente, né? Aquilo que está lá apresenta aqui agora como tendência da gente, né? Então, o que é chamado de culpa, portanto, ele é uma sensação reativa e protetora que nós temos, né? E que a criança também tem o sentimento de vergonha dela. Então, o sentimento de desagradável, de repentina frieza. Então, reflexo, são lembranças reflexivas que nós temos, que o espírito tem também do passado, e que também está sendo atualizado na relação da criança, quando ela reencarna, na dinâmica com os pais, né? Então, e aí começa justamente o perigo de transformar a culpa como responsabilidade numa culpa patológica. Denise, tu quer trazer alguma coisa? Então, Gelson, no livro Despertar do Espírito tem uma passagem ali, na página 157, né, do capítulo 8, que eu não entendi muito bem. Que ela fala assim, ó, é o segundo parágrafo da página 157, tá? Fala assim, ó, o sentimento deve e pode ser trabalhado pelo pensamento mediante fórmula simples. Gente, que fórmula simples é essa? Continua um pouquinho. De esforço pessoal, que administra as tendências perversas, cínicas, vulgares e ciumentas, responsáveis pela permanência nos conflitos perturbadores que tanto afligem os indivíduos. Exatamente isso. Então, essa forma simples, né? Porque a Joana, além de ser um espírito muito lúcido, muito capaz, né? Muito amoroso do ponto de vista afetivo, mesmo que ela esteja firme, né, e estimula essa consciência, ela é muito lógica, né, na sua abordagem. Então, justamente, quando a gente viu a dinâmica da mente, a gente falou que a maneira que a mente tem uma dimensão que é da vontade, uma dimensão do sentimento e uma dimensão que é do pensamento. E apesar do ponto de vista da dinâmica estarem interagindo sempre, elas são separadas enquanto funções da mente. Tu pode operar o teu pensamento em cima do sentimento. E como a culpa e os equívocos estão muito ligados a padrões emocionais e sentimento, então a Joana fala dessa proposta de dar um passo para trás, né? De sair um pouquinho de nós mesmos e nos observar. E, através do nosso pensamento, avaliar as nossas emoções, avaliar nosso sentimento e de uma maneira trazer para a consciência, né? Trazer para a consciência. Então, isso é um trabalho que a gente traz, é importante. Não esquecer de quem a gente é, não esquecer dos nossos estados internos, emoções, e trazer para a nossa consciência. Então, puxa, eu tenho uma tendência de me irritar, tenho uma tendência de ser muito reativo por meu orgulho, me desculpar muito facilmente. Eu tenho uma tendência de me vitimizar. Então, puxa, se eu tenho consciência desses estados de funcionamento e de emoções ligadas a esse funcionamento, então eu vou trazer isso para a consciência e vou perceber. Então, meu pensamento vai ao encontro do meu sentimento para ajudar a mudar esses padrões. Então, poxa, eu vou me perceber. Quando é que eu me irrito? Que momentos? Que situações são essas? Que tipo de disparo, de gatilho desperta a minha irritação? Em que momento eu me vitimizo? Eu vou me perceber tendo fantasias de vítima. Em que momentos eu me vejo assim num estado de
pena de mim mesmo, e assim por diante. Ou que momentos eu me desculpo e tenho dificuldade de aceitar crítica, ou de uma colocação do outro. Então, eu vou começando a trazer meu pensamento e trazer para a consciência esses processos internos, de maneira a poder daí dialogar com minhas emoções e ajudar com o pensamento a criar novos padrões emocionais. E não só de entendimento, mas de poder favorecer novos padrões emocionais e sentimentos, poder ir desmanchando e limpando esses sentimentos negativos. Então, é isso que eu estou colocando. É simples, Denise, mas não quer dizer que seja fácil, porque a simplicidade é uma conquista muito difícil em nossa vida, né? Ser simples é um luxo, né? Eu vou dizer isso, né? É um luxo espiritual, né? Ser simples é uma capacidade que exige muito da gente, né? Eu sou Li. A Amélia que estava querendo entrar aquela hora, sabe? Espero que ela conseguiu. Doutor Gelson, eu tenho uma pergunta aqui, é do livro Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo 6, né? Culpa e Consciência. Arrepender-se, na primeira página, 117, arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoístas e arbitrárias, é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos de personalidade. Essa sustentação é a pessoa persistir na culpa, né? Ou persistir na culpa, né? Na culpa, não na atitude mesquinha e egoísta. Então, ela está dizendo assim, né, que é natural que a gente possa reconhecer nossa atitude mesquinha e egoísta, que faz parte da gente como um traço humano, né? E poder se arrepender disso é importante. Mas ficar daí depois se culpando, se punindo, se cobrando de maneira exagerada, isso já entra na culpa patológica, né? Então, existe uma culpa patológica que vai desde um processo muito arraigado e profundo, gerador de esquizofrenia, de psicose, uma culpa mais neurótica, né? Autopunitiva, de recriminação e desqualificação de nós mesmos, né? E uma culpa patológica que é ligado a uma defesa contra a angústia. Também pode, então, tem várias formas da culpa patológica. Antes de entrar na culpa patológica, só para que a Maria está dizendo, perguntando, né? Podemos exemplificar a culpa saudável. A culpa saudável foi o que a gente comentou, né, Maria? É responsabilizado. Errei. Eu fui agressivo com a pessoa, exagerei, né? Ou eu estava tomado emocionalmente por um estado emocional meu, eu insisti numa coisa e eu vi que eu estava errado. Então, vou assumir que eu errei. E vou pedir desculpa. Então, a culpa como responsabilidade, a culpa positiva, saudável, é só essa. Tu se dá conta que tu se equivocou e ter a lucidez e a responsabilidade de assumir, né, na proporção e aceitar a tua limitação, né? Então, é isso, né? Depois disso, ela já começa a ficar patológica. E aí que entra, né, dentro dessa questão que o Ciro está colocando, essa tendência da pessoa depois permanecer se culpando, né? E que muitas vezes essa tendência de ter um padrão de se culpar, ou exagerar, ou carregar pincelar na culpa, muitas vezes pode estar ligado, segundo Joana de Ângeles, a processos de privação de amor, ou de indiferença, ou frieza dos pais, ou discurso de pecado, ou exigência crítica exagerada por parte dos pais em relação da criança, porque toda vez, né, que a criança é governada
uma educação onde tudo é não, onde tudo é visto como equivocada, a atitude dela é visto que ela está sempre errada, e ela é cobrada de maneira intensa, a raiva dos pais, os pais de maneira exagerada, não tem compreensão, não tem cuidado de educar, de explicar. E isso é colocado, então, em cima do comportamento da criança, um peso maior, fruto da própria desumanidade ou incapacidade daqueles pais. O que vai acontecer? A criança vai sofrer um tipo de autoalienação. Então, essa alienação, quanto mais considerável, quanto mais intensa, ela vai privando a criança de se sentir aceita no mundo, de ser amada, de se sentir valorizada, né? Então, ela é a tal ponto que ela não vai conseguir nem ter capacidade de dizer não, né? Quando ela precisar. Tem culpa de dizer não, né? Que o outro vai ficar aborrecido, vai começar nessa autoalienação, ela vai começar a negar ela mesma, negar o direito de existir emocionalmente, de negar o direito de poder merecer ocupar um espaço no mundo, e vai ficar se percebendo, interpretando a atitude dela como sendo sempre feia, inadequada, daí entra a vergonha, porque a vergonha é diferente da culpa. A culpa é pelo ato que a gente fez. A vergonha já é uma imagem culpada que eu carrego, onde eu estou me vendo de maneira suja e inadequada. Eu fico uma pessoa que carrega vergonha dentro de mim, né? E essa culpa já é uma culpa patológica, e muitas vezes, né, ela está ligada, então, a querer o amor do mundo, o amor que foi privado, porque eu acho que eu sou culpado pelos erros do mundo, né? Então, eu acho que na minha fantasia, eu fico achando que vou provocar o ressentimento do outro, né? A raiva, o ciúme, o incômodo, toda essa sombra do mundo do outro, eu vou me sentir responsabilizado. Então, eu fiz alguma coisa de errado que gerou a raiva do outro, que gerou, o outro ficou, eu vou me sentir com medo de dizer não para o mundo, que o outro vai ficar chateado. Então, eu vou me sentir, me responsabilizar do sentimento do outro, né? Então, isso é uma questão que está ligada a essa culpa como defesa contra a angústia, né? Por que uma defesa contra a angústia, né? Que existe uma ausência de permissão de sermos nós mesmos. Então, do que eu estou me defendendo com a culpa? Né? Do medo da rejeição. Do medo de não ser amado. Do medo de provocar no outro dor e sofrimento na nossa atitude. Porque, de uma certa maneira, todos nós queremos ter valor, né? E para sermos uma pessoa de valor, né? De uma certa maneira, nós temos que ter o olhar positivo do mundo, né? De maneira ou outra, tem que, de uma certa maneira, reconhecer o nosso valor. Reconhecer, né? Quando a criança ela é bem recebida no mundo, né? E ela cria confiança que esse mundo é um bom lugar de existir e que ela é aceita nesse mundo. E aí, quando a gente começa a não ser aceito e tudo que a gente faz é criticado e o mundo responde de maneira negativa, então eu começo a ter medo de ser gerador da dor do mundo. Então, a angústia é ser esse lugar onde passa, provoca coisa ruim, provoca infelicidade, faz coisa errada. E suportar essa angústia é terrível, porque aí o mundo não vai gostar de ti. Né? Zelina, tu quer que eu repita o quê? Eu não... Hã?
Eu queria que você repetisse aquela frase que você disse. Qual a intenção da culpa? Sabe? Que você se proteger, eu não entendi. Qual a intenção da culpa? Aquela Sim, frase né? foi bem forte. Do que essa culpa como defesa? Se usa a culpa como defesa, a culpa já está sendo usada como um mecanismo de defesa, um elemento para mim defender, mas me defender do quê? Né? Uma angústia. E essa angústia é uma angústia em relação a quê? Ao medo de não ser amado. Ao medo de ser essa pessoa, essa vergonha de me sentir sujo, desqualificado e ser gerador de dor e de desamor no mundo. Né? Então, de uma certa maneira, o que se quer enquanto adulto maduro? Né? Adulto começa com essa criança feliz, essa criança que foi aceita, essa criança que se reconhece pelo valor. Né? Que eu posso chegar na minha vida adulta agindo de maneira consciente, né? E sendo capaz de tomar decisões de valor e conseguir viver com essas decisões sem ter a aprovação do mundo, né? Sem ter a aprovação do mundo. Puxa, eu posso, mesmo num grupo de cientistas, terapeutas, materialistas que dizem que o espiritismo é uma coisa, né? Dizer, não, eu sou espírita e eu sou feliz por isso. Independente se eles vão me julgar ou me desaprovar, enfim, qualquer outra decisão na minha vida, né? Que eu possa tomar uma decisão que seja valorosa para mim mesmo, sem ter o medo que isso vai provocar o fim do mundo, sem ter o medo da desaprovação do outro. Tá? Então, ser bloqueados pela culpa é estar preso nessa infância, que está lá a origem daquele sentimento desagradável. Claro, isso é um reflexo também que pode estar ligado a outras vidas da gente, né, gente? A infância foi um momento onde, reforçado pela educação, pela ignorância dos nossos pais, a qual não é por acaso que eu reencarnei, essa patologia da culpa vai se instalando dentro de mim. Tá? Então, o que a criança pensa, né? A criança pensa o seguinte: é mais suportável para a criança dizer, porque qual é a lógica natural, né? Se alguma coisa é errada no mundo na qual eu estou envolvido, ou o mundo que foi errado comigo não me cuidou, não me educou suficientemente, não me ajudou a lidar com a vida, e aí eu vou culpar o mundo, né? E posso até depois ter comportamentos agressivos contra esse mundo, porque eu me senti injustiçado, ou eu vou achar que eu sou o elemento provocador dessa injustiça e eu me senti responsabilizado. E aí o que acontece com a criança? Muitas vezes, essa criança tem pais muito desumanos, tem pais muito críticos, tem pais distantes emocionalmente, e para elas é mais fácil achar que o mundo é ruim para ela, ou que o mundo trata ela mal, não porque o mundo é ruim, não porque ela não é amada, não porque ela não é aceita, porque ela fez alguma coisa errada, do que suportar a ideia que ela não foi amada. Entende? É a diferença. A ideia de uma consciência, meus pais não me amam, que o mundo me tratou mal, que o mundo foi desumano comigo, às vezes é mais insuportável de botar a culpa em mim e dizer, não, o mundo me tratou mal, o mundo não me ama, não porque o mundo é mal e as pessoas não me amaram, é porque eu fiz alguma coisa errada. E por isso que é a culpa como defesa de angústia, porque a angústia de não ser amada é insuportável. Faz de conta que o problema não é eu não ser amado. O problema é que eu não sei ainda como agir e que fiz alguma coisa errada. E se eu agir de maneira certinha,
tinha, né? E me esconder aqui, dizer, não, eu não vou exigir nada do mundo, eu não vou cobrar nada de ninguém, e eu não vou ferir ninguém, e aí eu tenho medo de falar minhas coisas, decidir, porque se assim eu agir, eu não vou provocar a ira do mundo, e o mundo vai me amar, e daí está tudo certo, está tudo em paz. Aí eu posso relaxar e apaziguar minha angústia, e aí eu vou poder ser amado pelo mundo. E aí eu fico nessa defesa da culpa, me sentindo culpado e preso na culpa, como uma forma de defender dessa angústia, não ser amado. Essa seria a culpa patológica, tá? Certo? E a terceira forma de culpa é a culpa existencial, né? É a culpa existencial, ou seja, a estar nessa existência de maneira indireta ou direta, coisas acontecem para a gente existir nesse mundo. Né? Nesse momento, eu estou usando o celular, eu estou usando o meu carro na cidade e eu estou provocando efeito estufa com a descarga do meu carro. Isso faz parte. Viver é um tipo de autoinflação, ou seja, viver de uma maneira impõe uma atitude, né, de uma obra contra a natureza, no sentido que tem que superar nós mesmos, enfrentar inúmeras coisas que fazemos e vai ter consequências no mundo, o que deixamos de fazer e também vai ter consequência no mundo. Porque não tem como fazer isso, né, gente? O animal, se eu como carne, um animal é morto, dá sangue, né, e proteína para mim todos os dias. Né? E esse animal cultivado, ele nas grandes rebanhos, vai provocar efeito estufa. Então, não só, né, eu estou me alimentando do sacrifício de um irmãozinho menor, como também estou estimulando a produção humana de carne ou de ave que ficam confinados, né, para poder crescer rápido e ser abatido para dar carne para nós. Então, isso faz parte da existência. Existe uma culpa existencial que envolve aprender a aceitar a nossa ainda mediocridade, pequenez de lidar com a vida e poder, de uma maneira, lidar com isso, no sentido de poder ir superando, claro, mas poder aceitar que, de uma maneira, o mundo nos ama. Né? Aceitar o fato que somos aceitos, apesar de sermos inaceitáveis na nossa atitude. Muitas vezes, né? O mundo nos ama, apesar da nossa ainda atitude infeliz, né? E aí, de uma maneira, nessa culpa existencial, saber que a gente não é só responsável pelo que a gente faz, mas a gente é responsável por aquilo do nosso não compromisso com o nosso potencial, que é a parábola dos talentos enterrados, né? Quando Jesus fala do servo que recebeu os talentos, deixou, e ele, por medo dos ladrões, né, ou de perder, enterrou os talentos. Então, de uma maneira que a gente não é culpado, talvez do ponto de vista psicológico, a culpa maior, o pior pecado existencial, dentro dessa culpa existencial, não é de tentar errar e se comprometer com a lei um pouco. Né? Porque a gente se comprometeu e diz, não, eu me equivoquei, mas eu estou crescendo, eu estou pagando o preço pela vida. Talvez o pior pecado existencial é não viver. É abdicar da vida, é não se comprometer com a tua encarnação. É não valorizar o esforço de espíritos amigos, do arranjo perfeito que foi elaborado, circunstâncias que tiveram que ser
criado, as pessoas que tivessem se juntado para reencarnar e depois querer prezar a vida, se acomodar e não se comprometer com aquilo que a vida te deu. Então, isso é uma coisa importante, gente, né? O Jung vai dizer que a covardia, o não compromisso com a vida é um dos piores problemas psicológicos que a pessoa pode ter. Então, de certa maneira, por isso que o adolescente, muitas vezes, ele tem que transgredir o adulto, né? Porque a adolescência é uma forma de transgressão, porque tem que se experimentar. Ninguém vai poder construir a sua vida pessoal sem algum tipo de traição da expectativa dos pais, né? Sair de casa, decepcionar os pais querem que tu seja advogado, médico, que tu quer ser, né, poeta, lá o quê, uma profissão que eles não gostariam, ou eles querem que tu seja poeta e tu não quer ser poeta, tu quer ser sei lá o quê. De uma maneira, a gente muitas vezes vai romper o compromisso com a consciência coletiva para poder crescer. Mas a questão mais importante, então, que a gente também tem que entender que a gente tem uma responsabilidade para a nossa existência, né? E assumir que a gente não pode ser culpado só pelo que a gente faz, mas a gente tem que começar a pensar nas coisas que a gente poderia fazer e não fez. Não no sentido de ficar se punindo, né, gente? Mas a gente, no sentido de poder nos comprometer mais conosco mesmo. De poder realmente dar um passo além na nossa capacidade e no nosso reconhecimento do nosso valor e do compromisso que a gente tem em relação a isso, né? De uma certa maneira, a culpa não autêntica acaba sendo então, essa defesa altamente repetitiva, porque a gente vai tendo um padrão dentro de nós, e muitas vezes racionalizada, né? A gente vai acreditando, a gente vai construindo ideias que justificam a culpa contra esse nível, um nível inaceitável de angústia, né? Então, se aceitar é o primeiro processo, qualquer tipo de trabalho com a culpa. Eu aceito que eu sou esse ser desagradável, eu aceito que eu sou essa coisinha pequena, eu aceito que tem um lado meu ainda desajeitado, grosso, né? E de uma maneira, eu vou ter que conviver com esse lado, eu vou ter que suportar esse lado, e vou ter que aprender a lidar com esse lado, trabalhar essa matéria-prima dentro de mim, né? E, de uma certa maneira, poder, então, aprender a ir aos poucos transformando, sabendo que isso não é um processo de uma hora para outra, né? Então, a ideia do trabalho da culpa é essa coisa de compreender, de avaliar e assimilar a experiência da vida de nós mesmos, né? De suportar nós mesmos. Esse seria o grande exercício em relação ao nosso trabalho com a culpa. Tá, gente? Alguém ainda tem alguma questão para colocar em relação ao material da Joana? Bem, então, é importante a gente poder refletir com sinceridade, né? É interessante a gente poder, de uma maneira, como diz a Joana, reconhecer que nós cometemos erros, né? Alguns até de natureza grave, diz Joana de Ângeles, né? Mas isso não te dá o direito de desanimar na luta, diz a benfeitora, ou de abandonar o compromisso de elevação moral, né? Então, tudo isso faz parte desse movimento que a benfeitora nos coloca, né? Nosso compromisso é sempre com a vida, é sempre de ir em frente. Não tem como a gente ficar parado, chorando,
né? E a vida passando. Não, vamos, assumimos, eu não vou resolver isso agora, mas eu vou me fortalecer, então, eu vou agregar elementos da minha vida para poder retomar essa questão e olhar para ela, em poder me ocupar e não mais repetir o erro, como diz Jesus para a adulta, né? E, alguém te condenou? Não, eu também não vou te condenar. Então, vá e não peque mais, né? Ou seja, né? Compreender a minha própria fraqueza, né? E fazer esse exercício, né? De poder ir eliminando, né? Os elementos que me fazem me equivocar, para mim poder me libertar, então, dessa dinâmica que me aprisiona, né? Então, isso tudo pode ser vivido, né? E trabalhado na medida que a gente vai começar a fazer essa relação conosco mesmo. Tá bom, gente? Com isso, a gente encerra esse item, né? Você pode depois reler e continuar refletindo, né, sobre o tema. E aí, semana que vem, a gente entra no próximo item. Tá bom?